Fue a través de la Misión Paraguay que creamos un vínculo más cercano con San José. Él es nuestro guía y custodio en este servicio a la conciencia indígena. Esta misión significó un cambio en nuestras vidas. Nos sacó de la comodidad y de la ignorancia, llevándonos a conocer la miseria, a ver cuán ciegos e indiferentes estábamos ante la necesidad y el dolor de nuestros hermanos indígenas. San José nos acompanha neste caminho. É um trabalho para a gente muito especial que deu início em junho de 2015 a pedido de algumas pessoas que pediram orações e cuidados terapêuticos em suas casas, em seus lares. E nesse momento ficamos um pouco apreensivos e o Roberto, nosso amigo do grupo, teve uma intuição. Adquiriram uma imagem de São José para nos acompanhar. Nós adquirimos essa belíssima imagem e começamos os trabalhos nas casas, que é o trabalho de São José. A gente percebeu que esse era o caminho, que a gente devia prosseguir nessa tarefa, iniciar essa tarefa indo nesses lares que iriam abrir as portas pra gente. E todos os meses a gente realiza uma tarefa. E esse movimento, ele foi amadurecendo cada um de nós. A gente se emociona porque é muito especial pra gente. Então a gente sente que a gente vai trabalhando no caminho, vai trabalhando, vai espargindo essa energia de São José por onde a gente passa. Gratidão, São José, por tudo que nos dás. Então eu me lembrei que estava disponível as perguntas a São José. E aí eu perguntei para ele coisas muito pessoais. Aí demorou acho que umas 3 semanas. E eu ainda estava naquela situação, cada vez mais crescendo a minha agonia. A agonia crescendo, e eu já não sabia o que fazia. Quando eu abri o meu e-mail, para minha surpresa estava lá, resposta de São José. Não acreditei naquilo, porque a sensação de você ter um ser desse porte, divino, falando com você sobre uma questão terrena, pessoal, que eu li aquilo e falei, o que ele falar eu vou fazer. E então ele passou exatamente as palavras corretas daquilo que eu tinha que fazer, a instrução correta, sem mais nem menos, e eu entendi exatamente aquilo e cumpri. E hoje eu estou aqui muito feliz, muito grata. Evoquei novamente, agarrei-me a São José para que me ajudara, pois sentia que isso não ia ser fácil. Deixar um tempo, um passado e começar uma vida nova. Supliquei-lhe intensamente e sinto que ele me deu a claridade e a força para hoje realmente poder estar aqui e poder colaborar nesta missão. E a resposta que São José me deu foi que nada que uma mente pode elaborar tinha a ver com as famílias na comunidade Luz. E ao final da resposta ele me disse que tinha um tesouro no céu guardado para mim se eu dissesse o meu sim a ele. Eu fiquei muito alegre, muito feliz nesse momento, mas eu não compreendi muito bem o que era esse sim, já que a minha vida estava totalmente consagrada à comunidade Luz. Então eu prossegui com isso no meu coração, mas sabia que tinha algo aí, um mistério de São José para mim. Então, em 2017, eu senti no meu profundo que eu precisava ir para uma missão em Roraima. Eu fui a essa missão sozinha, passei 45 dias lá. E ao final da missão, eu já sabia que eu ia precisar tomar uma decisão. E quando eu revi a resposta, eu percebi que o sim que ele estava falando que eu precisava dar era o que eu ia dar nesse momento, muitos anos depois. E hoje eu estou como candidata para residente na comunidade Luz Figueira e percebi que o que ele queria é que eu realmente aumentasse o meu grau de consagração aqui na comunidade Luz. E, bom, eu sou muito grata a São José e como ele guia de perto a nossa vida e os nossos corações. Viva São José! E eu me recordo que eu passei o dia, então, tentando escrever uma mensagem para ele e não consegui escrever essa mensagem porque eu tentava escrever, mas as palavras não traduziam o que eu sentia, né, no coração. E
Mas aí eu não mandei nada, mas um dia chegou uma carta para mim, depois de um tempo. A irmã Lucia escreveu assim: a irmã Maria Bernarda não perguntou nada. Esse era meu nome de consagração naquela época. Mas São José lhe disse: eu escuto o teu coração antes mesmo que penses em perguntar-me algo. E depois ele dava uma resposta em si para a pergunta que eu estava fazendo. E foi como colocar um bálsamo sobre uma ferida interna muito profunda, algo entre eu e Deus, assim, entre minha alma e Deus. Trouxe muita paz para o meu coração e me deu a certeza de que eu estava no caminho correto. Desde que eu comecei com a instrução de São José, que a minha vida foi mudando. Eu fui tomando esse impulso com as mensagens, copiando as mensagens, lendo-as em voz alta. Isso foi impregnando no meu ser e foi me motivando. Eu comecei com os meus familiares a me reconciliar com aqueles irmãos que eu sentia rancor, que eu achava que eles estavam errados e eu estava certa. Eu comecei a pedir perdão para eles. Eu comecei a orar por eles, coisa que eu não fazia. E a minha vida mudou, porque hoje eu estou reconciliado com a maioria deles. E também com relação aos reinos da natureza, que eu não prestava atenção, que eu era indiferente. Hoje eu acolho animais. Hoje eu tenho a consciência que eu trabalho para Deus, para o plano divino. Amado San José, mi experiencia de unión con tu casto corazón se da a diario, pero hoy quiero contarle al mundo algo que guardo en mi corazón. Hace unos años tú nos pediste hacer una tarea. Fuimos en grupo a un ancianato que tienen las Hermanas de la Caridad, y cuando yo llegué a ese sitio sentí una alegría nunca antes experimentada. Eso era una felicidad y sentí una fuerza física que yo me desconocía. Yo barrí, limpié el piso, guardé ropa, ayudé en la cocina, le di de comer a los ancianos. Entonces ese es un testimonio que yo guardo para saber que tenemos tu apoyo, que tenemos tu ayuda, que no importa que nos sintamos cansados o que nuestra mente cree que no alcanzamos, que no podemos hacer el servicio, pero que siempre estás ahí, que nos llega una fuerza muy especial y una luz y una alegría para el servicio. Gracias. Eu trabalhava numa clínica e lá havia uma sala onde nós, como grupo da Rede Luz, nos reuníamos toda semana para orar. E orando na sala, percebi que ela estava incompleta, que não havia a Sagrada Família completa na parede. E pedi que fizessem, aí, naquele mesmo dia, uma imagem de São José. E logo depois de colocar a imagem na parede, e eu me senti muito feliz, porque naquela hora, sim, eu percebi a presença da Sagrada Família completa. Logo depois me chegaram lírios, um buquê lindo de lírios, confirmando a sua presença naquela sala. De forma que São José, ele me chega assim, dessa forma singela, simples, humilde, dessa forma pura, dessa forma linda através de lírios. Em 2016, eu estava morando na casa dos meus pais em Belo Horizonte. E aí minha mãe, em determinado momento, perguntou se eu poderia ajudar a Associação Maria a fazer traduções para o inglês. E eu confesso que quando ela me propôs isso, eu fiquei um pouco resistente, porque eu era recente no trabalho. Mas bom, comecei a fazer as traduções. E era muito interessante, porque a cada mensagem que eu traduzia para o inglês, era como se uma chave virasse na minha consciência. Porque São José falava coisas tão simples e tão cotidianas que eram muito acessíveis para mim. E para mim o que ficou mais marcante de tudo o que ele dizia é que São José dizia assim, que a gente tinha que olhar para o céu
olhar para as estrelas e dizer sim. É que em cada mensagem dele tem algo muito profundo, mas que ele trabalha de uma forma tão leve e ele vai conduzindo cada passo nosso para transformações cada vez maiores e que em um determinado momento a gente passa a nem se reconhecer mais. Tinha que fazer um trabalho de carpintaria, construindo umas estantes grandes para o cerimonial. Não conheço nada de madeira. Esse trabalho levou vários dias. Num certo momento, perguntei ao pai por que Deus havia enviado São José como carpinteiro. O que ele queria dizer para cada um de nós, que São José, pai de Jesus, trabalhando como madeira. Permaneci com essa questão dentro de mim e busquei me coligar com São José enquanto realizava o trabalho. Bem, a partir daí tudo mudou, porque surgiu um estado de concentração interior, um estado de oração espontânea. Comecei a sentir no coração uma plenitude, uma paz, uma bênção, uma simplicidade. E isso foi assim durante vários dias. Vivenciei isso em silêncio e em reserva. Bem, chegou um dia, quase ao final do trabalho, que Frei Elias foi até o monastério para receber a mensagem diária de Maria. Não contei a ele o que estava acontecendo e nem da tarefa que estava realizando, mas ao final da mensagem ele relatou: Maria veio acompanhada da Sagrada Família. E ele não entendia por quê, mas São José estava vestido de carpinteiro e trabalhando com madeira. Quando ele contou isso, para mim foi a confirmação, foi muito forte, porque confirmou a presença real de São José. E apesar de não vê-lo, seu estado de graça, sua presença, aquilo que ele nos inspira como oração, como união a Deus, ele irradiava. Simplesmente empecé a leer y me metí totalmente en los escritos. Ese contacto en el taller de San José, con sus palabras en el corazón de uno, con esa humildad, esa sencillez, mucho de la paciencia que tengo ahora y la perseverancia viene del ejemplo de San José, de esa constancia en cosas que lo necesito, le consulto, me llegan los pensamientos a la mente, las ideas, me ayuda a seguir adelante en este camino que a veces cuesta mucho. Una forma que para mí fue muy fuerte fue hace poco con uno de sus últimos mensajes donde él proponía que delante del Santísimo simplemente presentarse y decir aquí estoy y abrir el corazón y dejar que sea Él el que emerja a nuestro Dios dentro nuestro, que era algo que a mí me costaba mucho entender. Y de a poco Él va orando. San José viene haciendo mucho en mi vida, con sus mensajes y también con su intercesión, con su presencia silenciosa pero muy real. En mi experiencia con San José fue en una aparición en Porto Alegre el 19 de abril del 2016, cuando San José dice que iba a colocar sus manos e irradiar la paz sobre el planeta y comienza a mencionar varios países como Nigeria, Brasil, entre otros. En ese momento, mi corazón pidió a él intensamente y fervorosamente, con mucha devoción, que por favor fuese a Venezuela para irradiar esa paz y esa esperanza que él estaba entregando al mundo. Y yo pude sentir cómo él, junto conmigo, recorríamos todo el país, cada casa, la casa de mis padres, de mi madre, la casa de los hermanos de los grupos de oración, la casa de cada venezolano, entregando alivio e um bálsamo de misericórdia a cada um deles. E a minha história com São José se passa aqui no campanário, aqui no Centro Mariano do Menino Rei, e eu, junto com um grande irmão, colaborador, estávamos aqui prontos para ajudar no que fosse necessário e fomos convocados para colocar o sino lá em cima. No momento a gente percebeu que se a gente fosse dizer alguma coisa quando algo dava errado, era melhor dizer um nome de alguém que fosse nos ajudar. E a gente passou a dizer São José. Dava uma martelada no dedo, São José! E foi muito interessante porque a gente começou a perceber que ele realmente se fazia presente. Nada caía,
Tudo que começava a cair parava em algum lugar. E começamos a ver que a hierarquia divina nos acompanha nos mínimos detalhes. A minha experiência com São José começou aqui. Entre os meus trabalhos, num momento me coube de consertar uma antiga ponte que havia aqui de madeira. Quando cheguei ali, olhei para um lado, olhei para o outro, percebi que eu não entendia nada de madeira. E nesse momento, olhei para o céu e disse assim: São José, foste carpinteiro, ajuda aí. Nós sabemos que a tarefa ensina, mas tem muitas situações que vão ocorrendo e que você estando em contato com a energia de São José ajuda muito. O pessoal te recebe muito bem. Oi, irmão, que bom que você voltou. Aquela luz, aquele chuveiro, ela estava apresentando problema. Você não podia dar uma olhadinha? Claro, com certeza. E olha, eu não entendo nada de eletricidade, mas vamos lá. Você olha, examina, verifica, pensa, tenta sentir e descobre novamente que aquilo ali não vai fluir. Daí, novamente, olho para o céu, dou uma piscadinha e fico imaginando que São José deve estar pensando: já sei, você quer a energia de um eletricista, né? Pois é. Hace poquito que estoy en este movimiento ecuménico, unos meses. Al poco tiempo empezó a salir las oraciones de la novena. Y justamente en la novena pedía por que se me fortalezca la fe, que yo sentía que no tenía fe, pero no era esa fe que yo buscaba, esa fe madura, digamos. Y bueno, y así fue como la hice 2 o 3 veces, la verdad que no recuerdo cuántas veces, pero sé que muchas. Y cuando estaba terminando de hacer la novena bien completita, el mismo día que terminé de hacerla, golpeé a la puerta y un grupo de señoras que pertenecía a la asociación de exalumnas y que cumplían un aniversario del Colegio San José de Adoratrices de acá de la ciudad de Santa Fe y que querían que yo pinte San José. Yo dije, yo estuve haciendo la novena con San José. Me golpeó la puerta San José directamente. Por supuesto que mientras iba elaborando el cuadro, le pedía y le rogaba mucho a San José. Era como una meditación, porque yo cada pincelada era como que me sentía guiada por su manito, no por la mía. Y bueno, así se terminó, se entregó el cuadro. Cuando lo entregué, me costó un poquito entregarlo, porque estaba muy encariñada con esa obra y con todo lo que yo le había puesto. Y me lo abonaron y yo dije, esta plata no es mía. Acá fue San José el que intervino para esto, para este dinero. Yo no lo puedo aprovechar en mí para nada. Y justo se había dado que estaban organizando la maratón en Santa Fe. Entonces yo dije, y escuché por intermedio de mi amiga que necesitaban fondos para esto, para el otro. Y yo dije, no, acá San José quiso colaborar con la maratón, vino, trabajó, guiándome a mí, así que este dinero es para la maratón, porque él así lo quiso. Pero para mí el trabajo más grande que hizo San José fue abrirme la puerta. Él fue la puerta por la que yo realmente me sentí comprometida. Tan es así que cuando vino la maratón en Santa Fe, me bauticé, una experiencia cercana, porque prácticamente vine y me golpeó la puerta. No fue una meditación donde yo sentí con mi corazón, fue algo que pasó en terceira dimensão. E eu fui sem saber muito bem o que era, né? Rede dos missionários, encontro da rede de missionários. Uma coisa que São José já tinha proposto, já tinha falado que seria muito importante para liberar alguns karmas do planeta, principalmente aqui do nosso continente. E esse termo, resgate da consciência indígena, ressoou muito profundamente, tanto no meu consciente, e depois, pouco a pouco, fui entendendo que tinha ressoado no meu inconsciente também. E eu fiquei com isso muito na cabeça e no coração, né? Resgate da consciência indígena.
Então, de junho até dezembro de 2017, do ano passado, nós viajamos, eu e minha irmã, de carro, mais de 26 mil quilômetros pela Bolívia, pelo Peru, Argentina, Chile, Uruguai, tentando fazer um resgate do nosso sangue indígena, para tentar se conectar um pouco com essa energia, que é uma energia de simplicidade, uma energia de humildade, onde tudo é mais tranquilo do que parece. E isso foi tão forte que quando eu voltei para o Brasil, eu já voltei com um impulso muito grande de viver a vida missionária, né, de me entregar mesmo, e muito feliz de poder estar contribuindo com um grãozinho de areia, com uma gotinha nesse oceano de amor, que é o trabalho com os indígenas, e agradecer muito São José por esse impulso e seguimos servindo ao plano, porque é isso que nós viemos. Me ha sensibilizado, he aprendido muchas cosas con ellos, como el amor, el cariño, el respeto, la consideración. Estoy muy gustoso de estar aquí. En nombre de San José y de Dios y la Virgen, espero estar aqui lo mais que pueda. E eu senti assim muita vontade de servir. Então, um dia eu resolvi aceitar. E me propus a fazer a experiência o mais verdadeiramente possível. Quando eu fui, calhou de ser a aparição de São José, a primeira aparição que eu fiz. Eu comecei a sentir que era realmente aquilo. Para mim, assim, foi o que fez abrir meu coração e minha mente para estar hoje aqui, servindo. E sempre tendo como guia eterno São José. Meu nome é Dalila, tenho 95 anos e no dia que eu me casei, eu ganhei uma estampa, uma folhinha, era de São José, com o menino Jesus nos braços. Eu fiquei encantada com o garotinho. Aí eu logo imaginei, se eu engravidar, eu quero que seja um menino igualzinho a esse São José. E aconteceu que o tempo passou. Quando chegou o dia do menino, no dia do menino nascer, foi justamente no dia de São José, 19 de março. E antes eu fui assistir a missa. Fui assistir a missa e senti que já era o dia do menino nascer. Vim para casa, o padre saiu com a procissão de São José. Quando a procissão passava em frente à minha casa, o menino nasceu. E era idêntico àquele menino que eu esperava, que parecia com o menino de São José. Eu fiquei muito emocionada, muito emocionada. E dei o nome, então, eu e minha parteira, esse menino tem que chamar José. Peregrinações que eu ia, eu pedia, eu implorava para eles. Falei, Maria, me perdoe por essa indiferença. São José, me perdoe por essa indiferença, mas eu queria ser devota, mas eu ainda não sou. E pedia para Jesus também me ajudar com isso. E de repente teve um câncer, né, que eu fiquei sabendo há pouco tempo. E o médico pediu para escolher uma data para a cirurgia, e eu falei dia 19, porque eu queria muito me coligar com São José. E quando o médico disse que não tinha mais a vaga no dia 19, eu estava muito sensível, eu lembro que eu chorei, eu briguei com ele por telefone, mas por favor, você falou que era dia 19, mas não tinha jeito. Aí eu escolhi a data de dia 23, porque eu queria me coligar com algo do alto. E no dia 19, de repente, eu fiquei sabendo que seria em Figueira a aparição de São José. Mas eu nunca iria sonhar que ele ia me chamar lá para me ungir. E quando eu subi, meu corpo todo tremia, eu estava grata, eu estava triste comigo mesma por tanta indiferença. Eu olhava para a foto dele e pedia perdão. E ali eu sabia que eu estava curada já, que acontecesse o que acontecesse na cirurgia, eu estaria em boas mãos, estaria com São José. E no resultado da biópsia deu que eu estava curada. Eu me lembro que no momento que irmã Lucia falava as palavras de São José, eu sentia aquilo tocava, reverberava. E eu olhava para ele e imaginava ele como um pai tão anônimo, e a maioria das pessoas desconhece, né, esse humilde e casto coração que só tem a libertar os nossos corações. Hola, soy Nicolás. Soy Agades. Soy Cassandra. Fernando.
Jonás. Queremos compartir nuestra experiencia con todos los mensajes que ya hace tiempo que venimos leyendo entre nosotros y que bueno, la verdad nos ayudan muchísimo en este camino espiritual. Nos ayuda también en el día a día en cada uno de nosotros y en esta unidad que somos, en el sentir, en ver cosas para cambiar, obviamente. Gracias, muchas gracias a San José por las enseñanzas puntuales de Padre. Él es un Padre para nosotros y nos va guiando con una disciplina que nosotros como hijos necesitamos. Los mensajes nos transmiten mucha fe, la verdad, porque cada mensaje, cada lectura que hacemos de los mensajes es como una chispa divina que baja del cielo hacia la tierra. Y transmite mucha fe a la tierra, los mensajes. Muchas gracias. Muchas gracias. Eu recebo muitas graças de São José e resolvi compartilhar um aprendizado que eu tive, um impulso que eu senti quando eu estava estudando as mensagens diárias dele. Na mensagem do dia 14 de fevereiro, ele diz que a revolta, a tristeza e até a indignação que nós sentimos diante de uma situação qualquer que nós passamos não constroem fortaleza e a paz que nós precisamos construir para poder passar por esses tempos que nós estamos passando. E quando eu li aquilo, eu senti muito forte a presença dele, isso me tocou muito. Depois, em outra situação que eu passei por uma experiência assim, que eu estava vendo no jornal sobre questões de guerra, essas coisas assim, eu já esperei aquela reação automática, na verdade, da mente, das emoções, aquela reação de revolta, e eu não senti nada. E eu até estranhei, eu olhei pra mim assim, eu pensei, cadê aquele sentimento que eu sempre sinto quando vejo essas coisas? E agora é só esse vazio, que coisa estranha. E aí eu lembrei da mensagem que eu li, e quando eu lembrei eu senti muito viva a presença dele. E aí em seguida eu senti um sentimento de gratidão muito grande. Então eu percebi que essas reações automáticas que eu tinha, que eu achava que não era possível mudar tão cedo, elas foram transformadas de uma hora para outra. Com a presença dele, mudou. Algo cristalizado mudou de uma hora para outra. Então eu aprendi, eu percebi que como os mensageiros divinos estão muito próximos de nós, basta o nosso sim, a nossa abertura para poder transformar aspectos da nossa consciência que no primeiro momento eu mesmo não acreditava que era possível mudar assim, e foi. Então eu sou profundamente grato aos mensageiros divinos e aos irmãos também que concretizam essa obra que é de Deus. Meu filho, eu te ajudarei na sua dor, mas quero que você dê testemunha ao mundo. Depois disso a dor parou. Eu fiquei assim tão emocionado. Eu fiquei dando testemunho de São José. Agradeci por tudo que ele faz. Pensa muito em São José. Pensa em São José. É uma coisa linda. Eles estão ali perto, estão acariciando vocês, estão dando tudo para vocês. Procure enxergá-los, porque eles estarão perto, te dando abraços e muitos beijos e carinho.